Bem-vindo aqui para mais um vídeo sobre análise de papéis. Agora que estamos em meio à temporada de apresentação dos resultados para o quarto trimestre de 2022, nós podemos ver como as companhias se comportaram ao longo do exercício passado. Hoje, em particular, vamos falar sobre BB Seguridade, BB Seguros, porque a companhia apresentou seus resultados hoje e fez também a sua videoconferência de resultados no dia de hoje, dia 9 de fevereiro de 2022, onde mostrou aí um crescimento no seu lucro líquido de 54% frente ao exercício de 2021. E é interessante isso porque BB Seguridade não está entre as preferências do canal. Aqui no canal a preferência está mais para o setor elétrico e o setor de bancos. E a gente vê que nós estamos diante de uma excelente pagadora de seguros que não movimenta muito o ânimos dos nossos investidores do canal. Mas vamos dar uma olhada como foram os resultados de BB Seguridade e como a gente pode projetar o ano de 2023. E para fazer o vídeo, utilizei as demonstrações contábeis do exercício de 2022, assim como também me utilizei da apresentação que foi feita por decorrência da teleconferência de resultados, tudo isso para o quarto trimestre de 2022, e também como informação complementar, acabei utilizando das demonstrações contábeis do ano de 2019 para comentar o assunto de uma forma muito específica. Como nós fazemos a análise mês a mês dos resultados mensais no setor de seguros, em particular para aquelas duas empresas que fazem parte da carteira do canal, que é a Caixa Seguridade e BB Seguridade, nós vamos diretamente para os números, porque daí a gente deixa de falar ou não gasta muito do tempo deste vídeo na parte da intenção da companhia, porque a gente vai acompanhando no mês a mês, a gente sabe mais ou menos para onde ela está indo. Mas eu acho que importante aqui é verificar a evolução do lucro líquido, que foi o que nós tratamos bem no início deste vídeo. Você note aqui que o lucro líquido ele cresce em relação ao exercício de 2021 na ordem de 54%. Então, 2022 teve esse avanço. Você vai notar mais aqui em cima um número aqui está em brancos, que seria 6 bilhões e 45 milhões aproximadamente. Veja que isso aqui é o impacto da defasagem do IGPM. E o que acontece é que se o lucro líquido for normalizado, ou seja, sem esse impacto, que é onde está essa reguinha em marrom, vai a 6 bilhões e 48 milhões. Isso porque, aqui embaixo você vai ver um número 1, ele faz referência ao ajuste que é feito em decorrência do impacto da defasagem média de um mês do IGPM, ou seja, só vai acontecer depois esse impacto. Então, por isso que é considerado, para a nossa análise aqui, 6 bilhões e 48 milhões no lucro líquido de BB Seguridade. Olhando para o que mais impactou na variação do resultado operacional, a gente pode verificar aqui que foi os prêmios ganhos da Brasil Seg, a corretagem através de receitas da BB Corretora, depois a redução dos sinistros em função da Covid-19, que está bem aqui nesse canto, e por fim, o que fez encolher foram demais componentes. Se nós olharmos para o que impactou em função da variação do resultado financeiro, o que nós vamos verificar é que foi a variação do volume da taxa e depois a abertura da curva de juros, acrescentando, fazendo saltar então do resultado operacional de 5 bilhões e 67 milhões para 6 bilhões e 45 milhões, conforme nós vimos no efeito sobre o lucro líquido. No ramo de seguros, o que a gente pôde verificar foi a variação de 32% no ano contra ano e 2022 crescendo 31% em relação a 2022. Aqui essas cotações elas estão em bilhões, então, portanto, saltou de 12,1 bi no comparativo 2021-2022 para 15,8 bilhões. E veja que o destaque ele fica para, no comparativo sobre o ano de 2021, o crescimento do seguro rural em 51,8% e o prestamista com crescimento de
26,3% e empresarial, um crescimento de 33,1%. No ramo previdenciário, nós observamos que no ano contra ano, um crescimento de 8% e um aumento aqui em bilhões também de 16% do ano de 2022 em relação a 2021, indo de 46 bi para 53. Na captação líquida, também em bilhões, observe aqui que em 2021 tinha sido negativo, está na ordem de bilhões, passou a 2 positivo. No entanto, veja que o índice de resgate ele salta de 10,7 para 11,6. No resultado financeiro, que tinha sido negativo em 2021, de 333 milhões, passou a positivo de 390. Com relação ao lucro líquido, ele salta 48%, mais ou menos seguindo no caminho aqui do que aconteceu com o lucro líquido no geral, que passou de 1 bilhão, porque aqui está na ordem de milhões, para 1,4 bilhões, quase 1,5. O efeito que aconteceu no ano de 2021 ainda é decorrência do período pandêmico. Com relação ao guidance, naquilo que diz respeito ao resultado operacional não decorrente de juros, observe que ele estava entre 24% e 27%, ele foi a 27,9%, superando o guidance. Os prêmios emitidos da Brasil seguem na parte de seguros, que estava entre 25% e 28%, chegou a 30,7%, também superando o guidance. E as reservas do plano de previdência, PGBL, VGBL, Brasil Prev, que ficou entre 10% e 13%, na realidade se manteve aqui 10%, portanto, dentro do guidance. Aqui é interessante porque o guidance para o ano de 2023, veja que ele é mais modesto, tanto para o resultado operacional não decorrente de juros, que vai ficar entre 12 e 17. Você lembra que ele estava entre 19 e 27 para 2022. Da mesma forma, você vai encontrar para prêmios emitidos da Brasil segue reduzido para 10% e 15%, e as reservas do plano de previdência PGBL, VGBL e Brasil Prev se mantendo aqui mais ou menos dentro do mesmo patamar, um crescimento aí de 1%, tanto no extremo inferior quanto no extremo superior. E aqui é uma questão até um pouco óbvia, porque a gente sabe que esses resultados tiveram prejuízo por conta do período pandêmico 2020, 2021. Lembrando sempre que a companhia ela chegou a fazer uma emissão, né, de debêntures justamente para fazer cobertura. Então, como havia toda essa retração para os anos 2020, 2021, era de se presumir um guidance um pouco mais elástico para o exercício de 2022. E agora o BB Seguridade retomando os seus patamares, ele começa a ajustar o seu guidance a uma situação de normalidade. Voltando à evolução do lucro líquido, quando nós chegamos aqui aos 6 bilhões do lucro líquido, a companhia reporta como um recorde no seu histórico desde a abertura de capital. O que, no entanto, para mim não faz assim, não é que não faz sentido, eu vou tentar entender melhor, por enquanto eu não consegui, porque se nós pegarmos aqui as demonstrações contábeis, que nem eu tinha dito, para o exercício de 2019, e nós formos lá na página 5, nós vamos encontrar aqui desculpa, eu botei na página 54 aqui sem querer. Na página 5, nós vamos encontrar aqui que foi reportado um lucro líquido um pouco acima, aqui, 6,6 bi, diferente do 6 bi que aconteceu no ano de 2022, mas por razões aí que eu não vou entrar muito detalhadamente agora, eu vou pesquisar um pouco mais para entender por que a companhia está entendendo que agora ela obteve um lucro líquido recorde. Indo aqui rapidamente para as demonstrações contábeis agora do exercício de 2022, saltando aqui para a página 23, o que nós queremos recolher dessa informação é exatamente aqui o patrimônio líquido que nós vamos colocar para a nossa análise, em 7,5, quase 0,6 bi, porque isso aqui vai fazer diferença na hora de nós levarmos isso para a nossa tabela de indicadores. E outro dado que também nos interessa está na página 44 dessas demonstrações contábeis, que é com relação às receitas operacionais, que está na parte de cá, veja que o total
das receitas operacionais chegou a 7.372 milhões. E agora, para finalizar a apresentação de BB Seguridade como um todo, vamos trazer as principais questões que foram levantadas por decorrência da sessão de perguntas e respostas. Aqui é aquilo que mais interessa aos investidores, que é na parte de proventos, mas o que foi tratado foi com relação ao payout. Eu já vou explicar o porquê que isso nos trouxe aqui para a discussão. Muito claro. Se eu puder fazer um follow-up, vocês já estão falando alguma coisa de payout? Já tem alguma coisa no orçamento que vocês podem dividir com a gente para 23? Bom, Daniel, em termos de payout, ainda a gente sempre acaba definindo no final do exercício, tá? Mas eu diria que ali a gente vem, desde a abertura de capital da companhia, pagando algo entre 80% e 90%, tá? 80% a 90%. Do resultado, apesar de todos os investimentos que a gente vai fazer na operação desse exercício, por enquanto não tem nenhum indício que a gente deva aumentar a nossa retenção, né? E dentro desse intervalo histórico, eu diria que hoje a gente está mais próximo da parte de cima ali, desse intervalo do que da parte de baixo, tá? Mas a definição ela vai acabar ocorrendo mais para frente. E depois a pergunta seguinte também correu em função do payout. Do meu lado são dois pontos rápidos. Primeiro, um follow-up na questão do payout, Rafa. Você comentou, né, que espera ficar dentro dessa banda histórica, mas a gente viu que 2022, que foi um ano de fortíssimo crescimento, vocês acabaram superando e entregando 95%, né? Só para tentar pescar um pouco se tem até algum upside de ficar acima, né, desse high do range aí que você comentou. 95% do lucro líquido. Thiago, em relação ao payout, deixando claro, que eu mencionei anteriormente, que historicamente a gente paga entre 80% e 90%, né? Segregando os outliers aí, mas entre 80% e 90%. 2023 ele tem, a princípio, né, a estimativa que a gente faz aqui, de estrutura de capital, de recebimento, fluxo de recebimento de dividendos. A nossa expectativa, a princípio, é de ficar na parte de cima, eu diria, né, desse intervalo histórico. Tá? Uns 90%. Hoje, por enquanto, não existe nenhum indício de que a gente volte a praticar aqueles 80% que a gente praticava lá atrás, no início da operação logo após a IPO, tá? Eu diria que hoje ele está mais próximo dessa parte de cima. Espaço para superar existe, né? Se você dá uma olhada ali no material de divulgação, você vai notar que a gente ainda mantém um excesso de capital em relação ao capital mínimo requerido, forma considerável, né, na Brasil Prev e na Brasil Cap, eu diria praticamente o dobro do capital mínimo requerido, né, que a princípio é excessivo, tá? Então a gente tem ali a função, obviamente, tudo dentro da prudência e vai depender muito de como o cenário econômico vai se acompanhar. Então, se nesses dois segmentos houver o excedente, justamente isso é um dos fatores que pode fazer aumentar o payout da companhia. Comportar tanto dentro do próprio exercício como a perspectiva para os exercícios seguintes, para ver se a gente tem condição ou não de liberar esse excesso. Tá? Em 2022 houve uma liberação de um excedente na operação de seguros por conta de uma mudança regulatória. Isso acabou ajudando para que a gente distribuísse 95%, tá? Só reter essa reserva legal, mas superasse nesse intervalo histórico de 80% a 90%. Né? Esse ano vamos observar, né, o ambiente de negócios ao mudando e a perspectiva para avaliar se a gente tem ou não condições de acabar liberando esse excesso. Tá? Uma coisa interessante que teve na sessão de perguntas e respostas, uma informação que eu não sabia, que eu trago aqui para você, é justamente no agro. Porque hoje o agro, a parte que é plantada e segurada, ela fica na faixa dos 20%, enquanto que nos Estados Unidos a parte segurada chega a 80%, que foi a referência trazida no canal. Isso quer dizer que existe uma grande capacidade de ocupação de market share, ou seja, de fatia de mercado, para crescimento de BB Seguridade, claro, e os outros. Só que o BB Seguridade, como está casado com o Banco do Brasil, que hoje é o maior concedente de crédito agrário, existe uma chance de crescimento bastante significativa à medida que esses seguros vão se tornando com melhor qualidade e também mais atrativo ao pessoal do agro. E finalizamos trazendo todos os dados que nós apuramos para a nossa tabela de indicadores, que é o que serve de referência para as nossas tomadas de decisão. Você pode notar que nós tínhamos aqui em cima uma estimativa para o ano de 2022, que é igual à estimativa que nós vamos fazer para o ano de 2023, de que BB Seguridade pudesse chegar a uma receita operacional de 6,9 bilhões, um crescimento médio composto ao ano de 12,8%.
6,8. E veja que superou a nossa expectativa e chegou a 7,3 bilhões, um crescimento médio composto de 20,14 desde o ano de 2028. No lucro líquido, nós tínhamos uma expectativa aqui de 5,6 bi, um crescimento médio composto desde 2017 de 7,6%, e, no entanto, o BB Seguridade chegou a 6,4%, indo aqui a um crescimento médio composto de 14,32%, o dobro daquilo que nós tínhamos como expectativa. BB Seguridade pagou, se não me engano, R$ 1,96 por ação aproximadamente, nós tínhamos estimado R$ 1,97, até por conta de todo o período pandêmico e mais o período da crise hídrica e depois a seca decorrente do setor do agro. E o que acontece hoje? Que na verdade pagou, então, aqui está o que foi pago, R$ 1,96, a gente tinha estimado R$ 1,97, ficamos muito próximo da estimativa. Agora, dessa vez, com esses crescimentos todos, nós vamos considerar que a inflação, porque nós não achamos que vai crescer no mesmo patamar, porque a gente tem que entender que 2022 teve toda vamos dizer assim, um alinhamento em função do que não aconteceu em 2020 e 2021 por conta dos fatores que nós já citamos. Então vamos considerar a inflação e nessa possibilidade, BB Seguridade tem condições de chegar de receita operacional a quase 7,8 bi e um lucro líquido aqui de 6,3. O patrimônio líquido de BB Seguridade 7,5, veja que ele cresce em relação ao ano passado 4,3%. Ele não cresce muito, até porque usa muito da estrutura de Banco do Brasil, por isso que nós não levamos muito em consideração o preço sobre o valor patrimonial por ação, que fica em 9,4, ele é muito alto se nós compararmos com as elétricas e com os bancos que estão normalmente em 1 ou abaixo de 1, e que é quando nós escolhemos, mas a gente precisa entender que esse patrimônio fica reduzido em função disso, além do que quando tem um lucro líquido significativo, normalmente é distribuído para os seus acionistas, porque não tem muito o que fazer com o dinheiro a companhia. Já o preço da ação dividido pelo lucro líquido por ação em 11,2, se você receber em função do lucro líquido pelo preço da ação, que no dia de hoje, ao tempo desse vídeo, estava cotado a R$ 35,87, você vai levar aqui em torno de 9 anos e meio para receber de volta. Com isso, foi possível concluir pela possibilidade de pagamento em 2023 pelos valores que nós estimamos de aproximadamente aqui R$ 2,23. Isso nós estamos considerando, veja aqui embaixo, um payout de 70%. Se chegar neste lucro líquido que nós estimamos e ficar nos 90% que foi mencionado na apresentação, é possível que se chegue aqui a R$ 2,80. Mas nós somos muito conservadores e ficamos sempre na parte de baixo. Com isso, nós teríamos a chance aqui de um dividend yield de 6,24%, que é acima um pouquinho acima dos 6% que nós procuramos, o que vai nos estabelecer de projeção preço-teto de 37,30. No entanto, é sempre importante tomar cuidado, porque a média do preço-teto de dos dividendos pagos de 2018 a 2022 foi de R$ 2,09. Com isso, o preço-teto ficaria em 34,77. E como é que a gente calcula o preço-teto? Basta pegar os dividendos pagos, ali R$ 2,09, por 6%. E porque esse 6% é o mínimo que nós aceitamos receber em provento pelo valor que pagamos pela ação. Só que como a ação está indo aqui a 35,87, no momento que esse vídeo ou essa tabela estava sendo construída, talvez tenha descido um pouco mais agora, o importante é que, na nossa visão, em a ação caindo aí abaixo de R$ 32, já começa a sinalizar para nós uma bela oportunidade de compra. E em que pese BB Seguridade não seja uma das preferências do canal, é uma excelente pagadora de proventos e como a gente vê aí, aliás, nós compramos BB Seguridade por R$ 19,00, ela chegou a bater 38, quase 100%, só na variação do preço da ação. Mas se ela retornar a patamares que nós achamos como aceitáveis, aí, abaixo de R$ 32,00, nós vamos ficar muito de olho para incrementar a nossa posição, já que é uma companhia que dá resultado e uma excelente pagadora de proventos. Assim, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado. Vou ficando por aqui, me despedindo de você e deixando, como sempre, o meu grande abraço!